Bem, meus filhos, hoje eu começo minha oratória lembrando das vezes que já ouvi e vi nessas longas décadas que estou me comunicando e tentando me comunicar com os habitantes da Terra, com a humanidade, com os meus filhos. Quando eu falo dos meus filhos, são meus filhos do coração, são aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. E que quando eu falo com eles, o coração deles bate junto com o meu. Eles assimilam o que eu falo e levam a vida flutuando tranquilamente, serenamente. Mas nessas longas décadas, cansei de ver alguns terráqueos resmungar porque que eu repito palavras, porque eu repito frases e não, sem dúvida nenhuma, muitas vezes sermões, mensagens, respondo. Agora vamos a ver para estes que falam isto. Primeiro, um dia os que estão me ouvindo agora vieram pela primeira vez, é lógico que ninguém sobe uma escada pelo terceiro ou quarto degrau. Então eles a primeira vez me ouviram e daí gostaram de ser informado, de saber exatamente quais as minhas respostas para as questões que me colocam. No decorrer do tempo, aqueles que não entendem, que não têm uma veia cosmológica, uma veia mística para entender a realidade, a racionalidade de adaptar-se, adequar-se à verdade, resmunga. O ir é repetitivo, o ir tem que repetir, o ir repete. Mas é lógico, meu filho, tu estás me ouvindo agora pela 20ª vez ou 30ª vez, mas tem uns que chegaram agora e removendo o lado egoístico peculiar aos habitantes da Terra, temos que lembrar que esses que chegaram agora carecem de ouvir alguma coisa que eu falei na tua orelha há 10, 20, 30 anos atrás. Então por isso eu peço aos que têm bom senso, aos que amam meu Pai, Senhor Deus, e na sequência e consequentemente também me amam, que compreendam que eu muitas vezes sou sim obrigado a repetir. Agora, para completar essa minha explicação, quero dizer que muitas vezes eu ouvi falar em verdades, mas não existe verdades. Existe uma única verdade. Eu disse: conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Então, eu não tenho uma segunda verdade. Eu não posso falar hoje uma coisa e amanhã falar sobre o mesmo assunto outra. Eu posso continuar explanando, explicando alguma coisa no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, mas não posso modificar. Tem um jornalista lá no Paraná que já baixou a sepultura, que já não era sem tempo, que poluía a atmosfera terrestre, que ficava sempre repetindo, nem vou citar o nome dele, porque até depois que baixou a sepultura já está se acertando com as leis divinas. Ficar neuroticamente, o Iris sempre fala a mesma coisa, sempre fala, mas claro, eu não sou outro, eu sou o mesmo. Eu não posso mudar. Agora, daqui a pouco eu vou chegar aqui, eu vou dizer, eu sou político, ou eu sou... Não, eu sou o mesmo. Eu vim da parte do Pai com o mandato dele, que aqui na Terra se pode qualificar de mandato divino, e com esse mandato eu exerço minha função aqui na Terra, minha labuta. Então não posso modificar. Eu não posso dizer assim, em 1976 me tornei vegetariano lá no restaurante La Fiorentina, no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que eu recebi a ordem de deixar de comer cadáver das vacas, das galinhas, enfim. Aí outro dia eu vou dizer em 1990, ou em 1950, enfim, não posso, eu tenho que dizer a verdade.
a quem quer que venha me ouvir a verdade. E a verdade é uma só. Então não posso mudar. Não posso, para agradar algumas orelhas volúveis, que amam. Porque de um lado é a evolução dos fatos. De um lado é a evolução do tempo, da tecnologia, etc, etc, etc. Mas tem algumas coisas que não dá para modificar. Não dá. Exemplo, agora me lembrei de uma coisa que eu vi em 2 de manhã. Que eu já faz tempo que eu sei que existe. Faz tempo que eu sei que tem engenheiros que são contratados para fazer cálculos para que os produtos que são fabricados por aquela empresa têm que ter prazo de validade. Eu sei que existe isso. Eu sei, faz parte do consumismo exacerbado mundial. Só que eu não vou mudar o discurso. Eu não vou dizer porque eu vi isso hoje de manhã, que todos os engenheiros trabalham só para fazer o bem para... Não, tem uns que são contratados para isso e eu não culpo-os. Não os condeno. Eles estão envolvidos no sistema. Eles foram arrestados, cooptados, abduzidos para fazer esse sistema nefasto que é o consumismo, e que agora é uma viagem sem volta. Só por ocasião do fim desse mundo caótico é que podem frear essa máquina doida chamada consumismo. Em cima de tudo é isso. E quem pode me contradizer? Quem nunca comprou um computador que quando foi consertado disse que não tem mais peça, que já venceu o prazo de validade? Quem é que ainda não passou por isso? Quem ainda não comprou uma peça, ou uma máquina, ou uma coisa assim, que depois, não, isso aí já era. Aqui mesmo na casa do meu pai eu vejo isso. Existe um certo tipo de computador, de gravador, que gravava outrora os programas de televisão, e já estão obsoletos, nem conserto não tem mais. Então, e eu, Henri Cristo, sou o démodé de sempre. Démodé, je suis démodé. Eu sou démodé. Eu ainda vivo adaptado, claro, à tecnologia moderna, mas sempre preservo o que há de melhor do passado. É isso. Então, voltando ao que eu disse sobre isso, de eu ter que falar algumas vezes a mesma coisa, não é por causa da minha condição de démodé, mas é pelo imperativo cosmológico de dar ocasião de novas pessoas saber aquilo que eu já falei anteriormente. É massacrante? É. Mais massacrante para mim do que para os ouvintes. Porque eu que tenho que repetir a coisa, sabendo que aquilo eu já falei faz décadas. Mas inclusive aqui quando eu recebo jornalistas aqui, que eles vêm com a mesma pergunta de sempre. Henri, como é que foi? Como é que tu ficaste sabendo que tu és Cristo? Como é que tivesse essa revelação? E já está na net, já respondi mais de 300 perguntas lá no henricristo.org.br. Eles vêm sempre com a mesma pergunta e eu pacientemente respondo: meu filho, o restante está lá disponível na net, mas foi assim, meu pai me levou ao jejum em Santiago do Chile, e lá ele se revelou que até então eu era profeta de um Deus desconhecido, porque eu não concordo, não me curvo aos deusinhos fabricados pelos homens, esses deusinhos que se pode levar no banheiro em qualquer lugar, esses deusinhos que estão pregados na cruz, ou que tem mãe. Eu sou o Filho de Deus verdadeiro, o primogênito de Deus. O primogênito. Então é isso que eu sempre digo. Então eu não posso mudar o meu discurso. Por mais que os nécios, os jumentos, os evangélicos queriam. Mas eu não posso mudar. Eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. E quem quiser compreender, compreenda. Porque para a iniciação de uma nova vida, é necessário compreender o significado dessa nova vida. E é só mesmo expondo a verdade inexorável de meu Pai é que eu consigo ajudar os que querem, anseiam e iniciarão uma nova vida.
E é com as palavras de meu Pai, emanadas dele, as instruções, as respostas para o dia atual, para os dias atuais, é que eu tenho que cumprir a minha missão. Tenham todos a minha paz.